Fala pessoal, dando início a mais uma live. Hoje vamos estar falando sobre dor no ombro, tá? Vamos descomplicar um pouco a dor no ombro. Então, para quem sofre com dor no ombro, conhece alguém que sofre com dor no ombro, fica aqui nessa live, já envia essa live para quem você acha que seja relevante saber as informações que a gente vai estar passando aqui, tá bem? Hoje a gente está fazendo a live de casa, tá bem? Então, se o áudio estiver bom aí, me deem um ok. Se o áudio não estiver bom, me avisem, tá? Porque hoje a gente não trouxe o tripé, esquecemos do tripé, então o celular tá aqui num suportezinho que eu tenho. Então, se o áudio estiver ok, a gente vai estar dando início à live sobre dor no ombro, ok? Tá bom? Ótimo, minha noiva disse aqui que tá bom. Então vamos dando início, tá? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Tá muito frio aqui na minha cidade, para quem é de outra cidade, a maioria daqui mesmo, eu acredito. Então, tá sofrendo com frio hoje, né? Já tô com meu cafezinho aqui para me aquecer. E logo vamos dar início à live, tá? Então a gente vai falar hoje de dor no ombro e vamos abordar 3 questões aqui, tá? Como a dor no ombro pode se apresentar, tá? O caminho que os pacientes com dores crônicas no ombro enfrentam antes de chegar para o nosso atendimento e também para os colegas aí, a gente vai estar falando sobre avaliação e tratamento, que o paciente também que sofre com dor no ombro vai se beneficiar, porque vai ter pistas nessa live do que pode estar acontecendo com o paciente que sofre com dor no ombro. Beleza, pessoal? Então vou tentar tirar as notificações aqui, que dá uma atrapalhada. E vamos dando início à live, tá? Quem tiver dúvidas, mande aqui, tem uma caixinha também que é possível você mandar a pergunta e não aparecer o seu nome, que aí eu vou responder e não vai aparecer o seu nome. Então quem é mais envergonhado pode mandar na caixinha de perguntas aí, tá bem? Dando início aí, pessoal, o paciente com dor no ombro, comumente antes de chegar para o nosso atendimento, esse paciente ele passa por outros serviços, né? Quando o paciente chega para o nosso atendimento, normalmente o paciente chega por quê? Porque ele está com alguma limitação funcional. Então o paciente ou ele não está conseguindo pegar o filho dele no colo, ou o paciente não está conseguindo dirigir, pentear o cabelo, fazer suas tarefas do dia a dia em casa. Aí o paciente procura o fisioterapeuta, né? O paciente, antes de chegar pra gente, ele normalmente vai pro Dr. Google, né? O paciente vai lá, pesquisa o que pode estar acontecendo com o meu ombro. E aí o paciente começa a entender de várias articulações que envolvem o ombro, não somente a glenomeral, né, que é a articulação principal. O paciente começa a ver que ali no ombro tem acromioclavicular, o paciente tem externo-clavicular, escápulo torácico, escápulo humeral. Então o paciente começa a ver que existem outras articulações. Além disso, o paciente começa a ver que existem lesões que podem acontecer no manguito rotador, nos 4 músculos do manguito rotador, nos 4 tendões do manguito rotador, tá? Lesões parciais ou lesões totais. O paciente começa a entender um pouco da biomecânica, né, de tanto pesquisar ali do bíceps, da cabeça longa do bíceps, que faz uma estabilização no ombro. O paciente começa a ver cinese escapular, capsulite adesiva, pode acontecer também no ombro. A discinese escapular mesmo, que é um termo bem falado aí, que os pacientes chegam bem assustados no consultório, é o ritmo escápulo torácico ali, o ritmo escápulo humeral acontecendo, tá? Então a escápula e a glenomeral, o ombro trabalhando juntamente, né? E a discinese escapular, há uns anos atrás, quando foi abordada, né, a gente dava muita atenção. Então o paciente chegava com discinese escapular e a gente abordava ali para ver se ia ter repercussão na dor do paciente. A gente acreditava que a discinese escapular era a causa da dor no ombro dos pacientes, né? E conforme foi evoluindo a ciência, hoje os estudos mostram pra gente que a gente
nem sabe, os estudos nem apontam se a discinese escapular é algo positivo ou negativo. Então, por exemplo, em atletas, né, que fazem movimentos overhead, acima da cabeça, vai acontecer adaptações ali, né, comparado a pessoas que não trabalham com movimentos acima da cabeça, não fazem esportes acima da cabeça. O atleta amador vai ter alterações, adaptações ali musculares que vão ser relevante ou não no quadro de dor, né, caso venha a desenvolver dor, né. Então o paciente também começa a entender de outras lesões de Bankart, lesões de Hill-Sachs, lesões de labrum glenoidal, acrômio ganchoso, entre outras. E todas essas alterações, esses achados que aparecem lá no exame de imagem, a gente não consegue apontar como causa de dor. Então, o paciente que tem essas alterações nos exames de imagem, a gente não consegue pegar essas alterações e dizer que a dor do paciente vem devido a essas alterações, né? Então, isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque esse diagnóstico, quando o médico pega esse diagnóstico e vê essas alterações, bursites, tendinites, artroses, o médico ele vai passar para o paciente como se aquilo fosse a causa da dor do paciente. E aí o que acontece? Não é o problema essas alterações que são normais do envelhecimento, o problema é como é explicado para o paciente o que essas alterações fazem. Porque dependendo de como é explicado isso, o paciente começa a ter padrões mal adaptativos. Então o paciente começa a se comportar diferente. Ou seja, o paciente na hora de levantar o braço, ele começa a ter excesso de proteção. O paciente para de frequentar muitas vezes esse movimento. E aí quando o paciente para de frequentar, pode ser que a dor do paciente pare, simplesmente suma. Só que o paciente sumiu a dor porque ele parou de trabalhar o braço, né? Então ele não tratou com efetividade. O paciente precisa tratar. Por quê? Porque se ele parar de usar o braço, ele vai ter desuso, vai ter um destreinamento da musculatura que envolve o complexo do ombro, e aí ele vai ter dores crônicas, né? Então o paciente que sofre com dor no ombro, se ele não frequentar movimentos, ele vai acumular rigidez, vai ter outros problemas em outros segmentos, tá? Vai começar a utilizar demais o outro ombro, por exemplo, tendo outros problemas. Então o paciente não usar a articulação do ombro vai gerar uma série de outros problemas. O paciente começar a poupar demais o ombro, fazer desuso, vai ter vários outros problemas. Existe o que a gente chama de resposta condicionada. Por exemplo, se eu estou aqui estudando, tá? Eu estou estudando aqui bem concentrado, e a minha noiva abrir a porta e eu tomar um susto. Nesse momento que eu tomar um susto, eu sentir uma fisgada no meu ombro, o meu cérebro ele vai pegar toda a experiência, o ambiente que eu estou, o contexto que eu me encontro, e é como se ele abrisse uma caixinha lá no cérebro e botasse aquela informação ali e fechasse. A partir desse momento, toda vez que eu estiver nessa situação e a minha noiva abrir a porta, eu posso sentir uma fisgada no ombro. Isso a gente chama de resposta condicionada. Isso veio através de um estudo de Pavlov, de um russo, que ele batia o sininho e dava comida para o cachorro. Depois de um tempo que ele batia o sininho, antes dele dar comida para o cachorro já estava salivando. Então o cachorro não precisava mais dar comida para começar a salivar, somente com o barulho do sininho ele começava a salivar. Então isso é o que acontece no ombro. O paciente sobe o ombro, sente a fisgada e ele continua tendo essa resposta condicionada. Só que aí que está a virada de chave. Nesse estudo, depois eles batiam o sininho e paravam de dar comida para o cachorro continuava salivando. Porém, conforme batia o sininho e não davam comida para o cachorro, depois de um tempo o cachorro começou a parar de salivar, porque ele não tinha mais aquela recompensa. E é o que a gente tem que fazer com o ombro. A gente tem que proporcionar estratégias de forma inteligente, com raciocínio clínico, com que o paciente faça o mesmo movimento e essa resposta condicionada pare de acontecer, para o paciente voltar a ter uma saúde do complexo do ombro e utilizar o ombro sem ter dores. Certo, pessoal? Então, se estiver muito rápido aí, falem aqui, tá? Que eu começo a engatar uma e vou até o final, tá?
E aí, pessoal, o que acontece? O paciente leigo, que não tem conhecimento, ou às vezes até o colega, o profissional de saúde, que não se aprofundou, né, na área musculoesquelética, o profissional que vai para outras áreas, o paciente começa a pesquisar muito sobre lesões e tal, né? O paciente às vezes tem conhecimento sobre lesões, quem é colega, e esse paciente começa a acreditar que a postura está causando a dor no ombro, que a fraqueza muscular, a fraqueza do complexo póstero-lateral do ombro está causando a dor no ombro, ponto gatilho está causando a dor no ombro. O paciente começa a acreditar que ele precisa de pilates, o paciente começa a acreditar que precisa de RPG, musculação. E na verdade o paciente precisa o quê? Melhorar a dor e recuperar a função. É isso que o paciente precisa, independente. Só que o que a gente vê no Pilates hoje? O Pilates não é mais clínico. Eu fui instrutor de Pilates quase 2 anos no começo da minha trajetória como fisioterapeuta. Eu fui instrutor de Pilates e lá naquele tempo o Pilates ele já não era algo clínico, tá? O Pilates é visto como um exercício físico. Por exemplo, eu tinha paciente ali com dor no ombro, aluna, né, com dor no ombro, que fazia o Pilates e fazia fisioterapia por fora, né? Essa aluna até veio ser minha paciente depois quando eu abri o consultório para tratar outros segmentos, né? Mas essa paciente, ela fazia o Pilates como exercício e fazia fisioterapia. Então, o Pilates ele não é mais algo direcionado, específico, não tem uma especificidade para tratar a dor. É mais como exercício físico mesmo. E assim como é a academia também, né? A academia, você vai lá para fortalecer como um todo, né? Você não vai para tratar a dor. Então, isso é importante ter esse entendimento. E é comum também acontecer muitas vezes com os pacientes que sofrem com dor no ombro, em meio a essas dores que ele tem no ombro, o paciente ter crise de dor cervical, tá? Aí esse paciente ele vai bater em emergência, vai fazer medicações, vai tratar esse problema na cervical, seja às vezes com torcicolo, né, o desvio agudo ali do pescoço. O paciente vai bater em emergência, vai tratar com medicações, às vezes vai fazer injeção, né? Aí ele melhora essa dor na cervical, mas a dor lá no ombro se mantém. Ou até mesmo às vezes o paciente nem tinha dor no ombro e depois da crise cervical ele começa a ter dor no ombro. Só que o paciente que é leigo, ele não vai ter um entendimento, ele não vai ter o conhecimento, né? Ele não estudou para isso, então óbvio que ele não vai ter o conhecimento que o pescoço pode estar influenciando na dor do ombro. Então, quando a gente fala de dor no ombro, é impossível a gente não falar de coluna cervical e de coluna torácica, tá bem? Então, o paciente ele não vai saber que a coluna cervical pode estar influenciando na dor no ombro, né? E aí esse paciente pode chegar pra gente de várias maneiras, né? Esse paciente pode chegar com uma dor localizada no ombro, às vezes mais anterior, às vezes mais posterior. O paciente com dor no ombro, ele pode chegar com dor no ombro irradiando para o braço. O paciente com dor no ombro irradiando para cima, irradiando lá para a escápula, que é muito comum. Esse paciente pode chegar com todas essas características, com todos esses diagnósticos que eu falei no começo, tá? Bursite, tendinite, o paciente pode chegar com a sintomatologia muito diferente, mesmo tendo esses mesmos diagnósticos. Por exemplo, paciente que tem bursite subacromial, o paciente pode chegar com uma dor mais localizada ou uma dor espalhada. Então a clínica sempre vai ser mais importante, a gente avaliar o paciente na clínica. E aí tá bem, o paciente chega lá pra gente, seja com dor localizada ou dor espalhada. Esse paciente, às vezes, ele chega com uma alta expectativa pro nosso atendimento, porque ele teve algum familiar, algum colega de trabalho que tratou com a gente, teve uma resposta mais rápida. A gente precisa fazer um alinhamento de expectativa, né? Falar pro paciente que cada caso é um caso, que precisa respeitar a individualidade de cada ser humano. E aí tá bem, o paciente chega pra gente, a gente vai falar pro paciente, normalmente eu costumo falar pros pacientes que a gente vai trabalhar com 3 cenários aqui. O primeiro cenário seria o melhor dos cenários, tá? O paciente tem um problema na coluna cervical,
que está causando, entre aspas, tá? Porque a gente, quando fala em causas, a gente sempre tem que falar no plural, tá? Nunca existe uma causa. Mas o problema na coluna cervical está causando a dor no ombro do paciente, a dor do braço do paciente, a dor lá na escápula do paciente. E aí esse é o melhor dos cenários. Por quê? Porque tratando esse problema, a probabilidade das outras dores sumirem, melhorarem é muito alta, né? Esse paciente vai ter uma resposta mais rápida também, então o paciente vai precisar de menos atendimentos, menos tempo de tratamento. O segundo cenário seria o paciente ter uma disfunção contrátil, uma disfunção articular, uma restrição de movimento, tá? Nesse cenário, o paciente vai precisar de um acompanhamento um pouco mais longo, vai ter uma melhora não tão imediata como seria no primeiro dos cenários, mas isso não quer dizer que o paciente vai precisar ir várias vezes no nosso atendimento na semana. A gente sempre tenta proporcionar para o paciente autonomia, então com estratégias ativas. Perceba, se você está tratando uma dor, seja no ombro ou em outro segmento, e você está somente recebendo técnicas, você está fadado a não ter sucesso no tratamento da dor, tá? Você precisa participar ativamente do tratamento. Você pode até ter alívio momentâneo, mas essa dor vai retornar, você precisa estar ativo no tratamento, tá bem? No terceiro cenário, seria o pior dos cenários, né? O paciente tem um problema no pescoço, um problema na coluna torácica e um problema no ombro, tá? Nesse cenário, o paciente vai precisar no mínimo 3 meses de acompanhamento, aquela mesma conversa. O paciente não vai precisar vir pra gente várias vezes na semana, tá? Porque o nosso tratamento é focado em dar autonomia para o paciente controlar a sua dor de uma forma ativa, tá? Mas o paciente vai precisar no mínimo 3 meses de acompanhamento aí, uns 12 atendimentos para melhorar o seu quadro de dor crônica, né? Então vamos agora para a parte da avaliação, pessoal, que eu gosto bastante, né, de falar sobre avaliação. Para os colegas também vão se beneficiar bem dessa parte. Vou tomar meu café aqui que está muito frio. Então, pessoal, avaliação. Sempre o primeiro passo da avaliação é a gente descartar doenças graves. Então, fraturas, traumas, paciente com uma articulação estruturalmente comprometida, uma síndrome inflamatória, que é a minoria dos casos, mas a gente tem que estar atento a isso, porque nem todo prego é pro nosso martelo, né? Então a gente tem que estar atento para, primeiramente, descartar patologia grave, né? É a minoria dos casos, mas temos que estar atentos, né? Então, por isso, uma avaliação minuciosa é extremamente importante nesses casos, né, de dores crônicas. Aí a gente vai avaliar o paciente com dor no ombro, a gente precisa testar o paciente, né? A avaliação do paciente que sofre com dor no ombro, a gente precisa dar atenção para os dermátomos, ou seja, testar a sensibilidade do paciente. O paciente toca nos braços, um lado é igual ao outro, o paciente toca no pescoço, um lado é igual ao outro ou é diferente. Tem alteração de sensibilidade aqui, ó, nos antebraços. A gente tem que avaliar isso. Pesado, o moletom da camiseta no corpo é igual aos dois lados? Tem que avaliar isso. Paciente, a gente tem que avaliar os miótomos, a força do paciente, né? Então a gente avalia a força de rotação lateral, rotação medial, abdução e entre outros músculos importantes que são inervados pela coluna cervical e pela torácica também, tá bem? E aí a gente avalia também a tensão neural, isso é muito importante, pessoal. Então, um paciente com dor no ombro, a gente chama isso de tensão neural adversa. O paciente estica os braços aqui e solta o braço lá atrás. O paciente não consegue ir lá atrás, o paciente para no meio do caminho. Por quê? Porque ele tem uma tensão neural adversa aqui, ó. Daqui, C4, C5, C6, saem uns nervos que vão formar o plexo braquial, que é uma junção neural aqui. Então, quando isso está aprisionado, o paciente não leva o braço lá atrás aqui, que nem eu. Olha aqui, eu vou lá atrás. O paciente, ele trava no meio do caminho. E aí isso é muito importante, porque a gente tem que, através de técnicas, exercícios ativos, abordagem, a gente precisa melhorar isso, porque às vezes o paciente melhora toda a mecânica. Se ele não melhorar a tensão neural, a gente está afadado ao erro, porque a gente vai passar para o paciente ele não melhorando a neurodinâmica,
né, essa tensão neural adversa, o paciente pode voltar pior. Então tem que dar ênfase em teste neurodinâmico, né? Pelo menos eu faço assim, né? E uma pista muito importante dos pacientes que sofrem com dor no ombro é um testezinho simples que a gente faz. Você que sofre com dor no ombro, você pode fazer aí parado. Paciente relaxado, a gente pergunta para o paciente: paciente, qual o seu nível de dor de 0 a 10? Se você fosse classificar numa escala de 0 a 10, 0 é nada e 10 é o máximo de dor. Como você classificaria essa dor? Doutor, eu classifico a dor agora aqui parado nível 4. Tudo bem. Agora faça o seguinte: estufa o peito, empina lá a bunda atrás. Ó. Postura elegante. Se isso alterar a dor do paciente, é uma pista muito relevante para a gente que a dor do paciente é movimento dependente. O paciente vai ter algum movimento que vai melhorar a dor dele, seja no pescoço, na torácica ou até mesmo no ombro, tá? E isso é uma pista importante para a gente começar a desconfiar da coluna cervical, né? Que é, olha pessoal, a maioria dos pacientes que chegam pra gente com dor no ombro, a cervical tá envolvida, tá? Então não dá pra negligenciar a cervical, né? Por isso que eu nunca gostei dessa função de se especializar em somente um segmento, porque senão a gente deixa passar muita coisa, né? Imagina o profissional que se especializa em ombro, ele vai deixar passar muitos casos de dor no ombro que o problema está na coluna cervical. É muito prevalente isso. A gente tem estudos que mostram que até 70% dos casos de dor no ombro pode estar envolvida a coluna cervical. E aí a gente avalia os 8 movimentos da coluna cervical e vê se esses movimentos influenciam na dor no ombro do paciente. Por exemplo, o paciente roda para a direita e quando ele vai rodar para a esquerda, ele sente a fisgada no ombro. Mais uma pista que o ombro está envolvido. E às vezes o paciente está com os movimentos da coluna cervical livre, só que a gente tem que botar a pressão extra. Então a gente tem que fazer o paciente rodar e aplicar uma pressão extra para ver se isso vai reproduzir a dor no ombro. Muitas vezes isso acontece somente com a pressão extra. A gente tem que avaliar os 4 movimentos da coluna torácica, porque também, às vezes, o paciente roda a torácica para a direita e a dor lá no ombro aparece. A gente desconfia da coluna torácica. Aí a gente tem que avaliar a extensão da coluna torácica, flexão da coluna torácica e os 10 movimentos do ombro, né? Então, muitos profissionais acreditam que só tem 6 movimentos no ombro. Não, a gente tem 10 movimentos no ombro e precisamos avaliar para ver se o ombro também tem rigidez articular, né? Então, a gente sabe que falta de mobilidade articular é um fator de risco para desenvolver dor, é um dos principais fatores de risco para desenvolver dor no ombro. Então, para o seu ombro levantar, a gente precisa estar com a cervical, com a coluna torácica ali. Por quê? Porque para o seu ombro exercer a função saudável, ele precisa de outros segmentos também acontecendo de forma livre, completa e sem dor. Isso a gente chama de interdependência regional, uma articulação dependendo da outra para se movimentar livre, completa e sem dor. Tá bem, pessoal? Então, dando seguimento aqui, a gente também pode fazer os testes de Gerber, teste de Neer. Esses são testes ortopédicos, tá? Teste de Patt ali. Eu não utilizo na minha prática clínica, né? Esses são testes ortopédicos, a gente deixa para os médicos ortopédicos. Dá para ser utilizado, é legal a gente ter esse conhecimento, mas não necessariamente a gente precisa fazer na prática clínica. Eu prefiro sempre dar ênfase às referências do paciente, ou seja, o paciente chega para mim com uma queixa: cara, eu não consigo pegar meu filho no colo. Aí a gente fala: ó, paciente, vamos tentar reproduzir a sua dor aqui no consultório. Quando eu pego alguma coisa assim, ó, me dói. Então pega a maca aí, puxa a maca. Eu gosto de fazer anotar essas referências funcionais e me atentar a isso, porque o paciente procura a gente para recuperar a funcionalidade, né? Muitas vezes o paciente já sofre com dor há muito tempo, sempre deu jeito na dor, mas quando a dor começa a limitar o paciente de pegar o filho no colo, dirigir, exercer o seu trabalho do dia a dia, as mulheres pentear cabelo, pegar lá na alça do sutiã, aí que o paciente começa a se preocupar, e o paciente começa: não, agora eu preciso ir porque isso está me limitando, né? E aí a gente começa o tratamento focado sempre em melhorar a dor
tratar a dor do paciente e recuperar a função, tá? Então a gente não se atenta a esses diagnósticos que vêm lá nos exames de imagem, tá? A gente foca sempre na função do paciente, na funcionalidade, tá? É o que a gente foca no nosso tratamento. E, pessoal, na fase aguda é muito importante a gente tratar, porque assim, ó, toda dor crônica, ela foi aguda uma vez, né? Ela começou aguda, então muitas vezes quando o paciente não trata com assertividade, né, não acha um profissional que acerte no tratamento na fase aguda, o paciente pode cronificar a dor e ter outras articulações sendo prejudicadas. Por exemplo, o paciente que não trata o ombro corretamente na fase aguda, ele pode começar a desenvolver dor cervical. Então, assim como a cervical influencia o ombro influencia a cervical. O paciente começa a ter problema de ATM, o paciente começa a bater dente à noite por excesso de ansiedade, preocupação em relação ao ombro. O paciente pode começar a ter rigidez, excesso de ativação do trapézio. Então, quando a dor não é tratada com assertividade na fase aguda, o paciente pode desenvolver uma série de outros problemas e aí começar a ter aquele ciclo de dor, evitação, incapacidade, né? E aí, pessoal, a gente vai falar aqui que remédios, bloqueios, cirurgias não são o melhor caminho para os pacientes com dores no ombro, principalmente se a sua dor passou de 3 meses, tá? Ir para academia fortalecer não é o melhor caminho. O caminho ideal para você que sofre com dor no ombro é fisioterapia, tá? Não é qualquer fisioterapia, tá? Uma fisioterapia especializada, uma fisioterapia individualizada. Você precisa entender o seu problema, a dor precisa fazer sentido para você. Então, a gente precisa tratar com um fisioterapeuta especializado que vai saber avaliar o seu contexto, tá? Então, o paciente que é atleta, por exemplo, tem um contexto totalmente diferente do paciente que é sedentário, tá? O paciente que chegou pra gente com uma dificuldade de pegar o filho no colo ou fazer o seu trabalho com uma performance que ele estava antes, é diferente do paciente que é atleta, que está ansioso para ir para um campeonato ou para praticar a sua atividade ali, sendo um atleta amador que não vai para campeonato. Então, é bem diferente, então precisa ter essa individualidade. O plano de saúde lá não, infelizmente, o plano de saúde não vai te dar essa especialidade, essa especificidade do seu caso que você precisa quando você tem dor crônica, né? Eu trabalhei 2 anos, né, com um plano de saúde, né? Eu fiz um estágio ali que era bem um estágio-trabalho, né, com pacientes pelo plano de saúde, e a gente sabe que infelizmente o plano de saúde a gente não encontra profissionais especializados que vão te dar o melhor que você precisa, tá bem? Então o caminho ideal para você é fisioterapia, 4 a 6 semanas. Não tendo resultado na fisioterapia bem feita, aí você pensa em outras abordagens, aí você pensa em bloqueios, cirurgias, acupuntura, entre outras coisas, tá? Beleza, pessoal? Então, é preciso também desmistificar as crenças que o paciente vem enraizadas, ou seja, o paciente está com dor no ombro por bursite, o paciente está com dor no ombro por tendinite, acrômio ganchoso. Tem estudo, pessoal. Teve um médico que ele começou a fazer cirurgias, ele viu em cadáver que o acrômio ganchoso gerava uma sobrecarga no ombro, e aí ele começou a operar pacientes com dor no ombro, começou a ter um aumento de pacientes que iam para a cirurgia, e aí outro médico começou a pesquisar, tá? Os pacientes que operavam esse acrômio ganchoso e os pacientes que não operavam, e ao longo de 1 ano esses pacientes tinham os mesmos resultados, né? Então, claro, tem articulação estruturalmente comprometida, né? O acrômio ganchoso tipo 3 sintomático, mas na maioria dos casos, pessoal, essas alterações que aparecem no exame de imagem não são relevantes, não são a causa da sua dor. Então, eu já tive paciente com todos esses diagnósticos e mais alguns que foi tratado de forma conservadora, perfeitamente normal. Já tive paciente baterista em crise de dor no ombro, que a gente melhorou o cara com esse movimento aqui, ó, puxando,
adução horizontal dinâmica. O paciente melhorou de uma crise, tá? O paciente num sábado, né, um paciente baterista num sábado precisava fazer show à noite, o paciente melhorou com um movimento desse. Claro, depois de descartar toda a coluna cervical, toda a coluna torácica, a gente começou com os movimentos repetidos no ombro e o paciente melhorou com esse movimento. O paciente nem fez o tratamento que precisava, né? Melhorou tanto no primeiro atendimento que não seguiu o tratamento. Então, assim, esses diagnósticos nos exames de imagem, eles precisam ser repensados, né? O paciente precisa de uma atenção individualizada, porque os estudos têm mostrado pra gente que isso é alteração de envelhecimento, é que nem ruga na pele, cabelo branco, cabelo caindo, tá? A gente não precisa ter tanta atenção para esses diagnósticos, tá? E hoje a gente sabe que isso não acontece. O paciente pega aquele exame, é isso que está causando minha dor, eu vou me abraçar nisso, eu não vou mais praticar nada, eu vou parar de fazer beach tênis, eu vou parar de fazer pádel, eu vou parar de fazer o meu voleizinho lá que eu adorava. Isso não é o melhor caminho, isso aí vai manter você com dor crônica, você vai fazer desuso, destreinamento, vai gerar atrofia muscular, você vai ter só prejuízo quando você se esquiva das suas experiências, beleza? Inflamação também é outro quesito que a gente tem que desmistificar dos pacientes, né? A gente fala para os pacientes, o paciente chega na nossa frente, ele fala que está com o ombro inflamado. Esse paciente está com o ombro inflamado há 6 meses. Tomou todos os anti-inflamatórios possíveis. Aí a gente faz uma reflexão com o paciente, um questionamento, né? Paciente fulano, você não acha que se você tivesse inflamação, esses anti-inflamatórios já não teriam tratado a sua inflamação? Aí o paciente começa a repensar, né? Se fosse inflamação, talvez esses anti-inflamatórios já teriam tratado. Aí a gente põe um movimento no paciente, o paciente melhora 50%, 70%. A gente pergunta para o paciente, olha, paciente fulano, quando na sua vida você tomou um remédio e te melhorou 70% imediatamente após essa medicação? O paciente fica pensando, nunca tomei um remédio que melhorou 70%. Aí o paciente começa a entender que o movimento melhora ele. Tá? Então isso é uma virada de chave para o paciente que sofre com dor no ombro, né? Ele começa a entender que o movimento faz bem para ele, né? Que não é a causa da dor dele, que se fosse inflamação, tudo que é movimento pioraria ele. Quando a gente mostra na prática, por isso que é importante a gente sempre proporcionar uma boa primeira experiência para o paciente, porque aí ele começa a entender, né? Isso faz o que a gente chama uma abordagem top-down, de sistema nervoso central para a periferia. E isso a gente tem uma resposta analgésica muito mais efetiva, quando a gente começa a intervir diretamente ali de via down, top, né? Bottom up. Aí a gente tem mais limitado, né? É de 72 horas ali um alívio da dor. Quando a gente faz o paciente entender, fazer sentido a dor do paciente, o paciente tem um encorajamento, né? O paciente tem um alívio da dor muito mais prolongado, né? Então, uma boa experiência é fundamental para o paciente entender como a dor dele está agindo e quais são as influências da dor dele, tá bem? Então, a gente já tem muitos estudos mostrando que essas alterações, não só em ombro, como cervical, lombar, joelho, quadril, não são não são pontuais relevantes para a gente apontar como causa de dor, tá? Pode ter casos, sim, mas a maioria a gente vê que não tem relevância com a dor do paciente, tá? Então, se você tem dor no ombro, procure logo de cara um fisioterapeuta, tá? Quando você tem algum problema, por exemplo, estomacal, coronário, né, ou qualquer problema você tenha, você procura um clínico geral médico, não é assim? Aí você vê, muitas vezes o clínico geral não te encaminha para um especialista, ele consegue te tratar ali. Eu, fisioterapeuta clínico, trabalho da mesma maneira. O paciente chega com dor e a gente avalia o paciente. Na maioria das vezes o paciente é martelo para o meu prego e eu trato ele. Quando não, a gente encaminha para o especialista. Assim como o clínico geral, você chega para ele, ou ele te trata ou ele te encaminha para um especialista, não é assim? Então a gente é da mesma maneira, tá? A gente tem que
entender que quando a gente procura o fisioterapeuta, né, a gente tem que entender que quando a gente procura o fisioterapeuta no primeiro contato, a gente tem um custo-benefício muito melhor, né? Os gastos são muito menores comparado quando o paciente procura o médico, faz exame, toma remédio, né? O paciente passa por todo um ciclo antes de chegar para a gente. Então, a gente, fisioterapeuta, somos profissionais de primeiro contato. Você não precisa de encaminhamento para chegar para o nosso tratamento. Não interessa a idade que você tenha, não interessa a lesão que venha lá no exame de imagem, lesão de tendinite, bursite, acrômio, ganchoso, banca, Hill-Sachs, qualquer lesão que você tenha no seu exame de imagem, não interessa a sua idade, o seu tempo de dor, o fisioterapeuta vai saber lidar com o seu problema. Mais de 90% das condições musculoesqueléticas são tratadas de forma conservadora, ou seja, fisioterapia e às vezes uma intervenção medicamentosa ou uma intervenção com um psicólogo junto. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar, tá? Que fique claro aqui que a gente não é contra nenhuma intervenção, nenhum outro profissional, a gente só é contra intervenções precipitadas, né? Sem bases científicas, né? Então a gente sabe que hoje raros são os casos que vão precisar de intervenções invasivas. E tem aqueles casos, sim, que vão precisar, né? Pontualmente aqui, ó, se você teve trauma, queda ou acidente, não procure o fisioterapeuta. Você precisa procurar o médico, tá? Se você teve um trauma, uma queda ou um acidente, você precisa ir no médico, não no fisioterapeuta, certo? Caso contrário, principalmente se a sua dor passou de 3 meses, o profissional mais capacitado para te ajudar é o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta é quem entende de movimento, tá? O fisioterapeuta e o educador físico são os profissionais que estudam o movimento humano, tá? Então, quando você vai para academia, você tá trabalhando com um personal ali bem assessorado. Agora, quando você tem dor, movimento terapêutico, quem sabe é o fisioterapeuta. Então, trate sua dor com o fisioterapeuta e depois evolua para o educador físico. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui se teve alguma pergunta. Acredito que não, se não tinha visto. Minha cunhada aqui presente aqui na live. No acidente, sinto que não tenho a mesma força, não tem algo que possa fazer para melhorar. Placa na clavícula, depois de um acidente, sinto que não tenho a mesma força no ombro e outro braço. Tem algo que possa fazer para melhorar? Olha, se você tem uma assimetria de força muscular e não tem dor, isso você vai tratar, isso você vai melhorar com um profissional educador físico na academia, né? Eu sempre aconselho meus pacientes a trabalharem exercícios unilaterais, né? Para não ficar compensando muito, mas assimetrias também são normais, tá? Você que teve que botar uma placa na clavícula, provavelmente você tenha ficado com o braço imobilizado, então é importante você ter feito a fisioterapia corretamente para normalizar as suas articulações ali, todo o seu complexo do ombro. E caso você tenha dor, aí você precisa procurar o fisioterapeuta. Ó, faço musculação, porém sinto que alguns exercícios um braço suporta e o outro não vai. Pois é, aí é importante os exercícios unilaterais e um acompanhamento com o educador físico, que ele vai saber ali dosar as cargas para melhorar e deixar seus movimentos mais simétricos, né, um braço do outro. Mas pontuando aqui também é normal a gente ter algumas assimetrias, né? A gente não precisa se preocupar, muitas vezes o paciente vem com aquela preocupação, meu ombro é mais alto que o outro, né? A gente sabe que isso é bem comum, né? Bem normal, um ombro ali ser um pouquinho maior que o outro, isso não é causa de dor, não vai te causar nenhum problema. Agora, se você sente isso muito, é importante você dar uma atenção ali para deixar mais simétricos os movimentos e a sua força muscular, tá? Minha querida cunhada do coração. Meu irmão também está aqui na live. Em quais situações é necessário tratar dor no ombro apenas com intervenção? A dor no ombro apenas com intervenção. Em quais situações é necessário tratar a dor no ombro apenas com intervenção cirúrgica? Trauma,
queda ou acidente, tá? Às vezes a gente tem ruptura, por exemplo, eu já tive um paciente com ruptura total de supraespinhal, paciente lutador, sem dor nenhuma. Então, muitas vezes, né, quando a ruptura é total, sintomática, aí o paciente pode necessitar cirurgia. Aí tem que ser conversado isso entre médico e o paciente, né? Porque eu já tive, como eu expliquei aqui, já tive pacientes com rompimento total que não precisou operar, né? E tem os casos de queda, trauma ou acidente, que aí tem fratura no ombro ali, que aí precisa de intervenção cirúrgica. Beleza? Então é isso, acredito que não tenha nenhuma pergunta aqui. Agradecer quem participou da live, tá bem? E um ótimo domingo a todos.